Mas criminalmente, só o fato de eu fazer o bafômetro acontece alguma coisa? Não. Porque o Estado tem que provar que eu estava alcoolizado, né? Se eu fiz o bafômetro e deu positivo, acabou, porque está provado que eu estava alcoolizado. Agora, se eu não fiz, eu vou ser conduzido para a delegacia? Vou. Vai ser registrada essa ocorrência em delegacia. Podem me mandar para o IML, para o médico me examinar, mas podem me obrigar a fazer o bafômetro? Não podem. Acontece muito de prisão de gente que vai à delegacia comunicar um crime, tem mandado de prisão, não, às vezes nem sabia mesmo, foi condenada, não foi achada para ter ciência da sentença, e até no fórum em audiência vai constar se a pessoa tem mandado de prisão. A gente trabalha com isso, vocês vão ver quando vocês forem policiais, tem o hábito de constar mandado de prisão de todo mundo. Você vê alguém que você conhece, você olha ali para ver se tem, porque muita gente tem e não sabe. Então, é muito comum isso, e a pessoa vai presa, às vezes, por uma bobeira que ela deu. Então, o que vocês têm que saber aqui, gente? Os mandados de prisão ou internação. E internação é do adolescente, lembra que a gente falou? Adolescente não tem mandado de prisão, é mandado de internação. Pode ser aberto, que todos vão ter acesso. Restrito, que aí pode ser para usuários do judiciário ou de fora, mas tem que ter uma autorização prévia. E sigiloso, que é só para pessoas do judiciário, tá? E aí vamos seguir aqui falando de prisão. Comunicação da prisão é um artigo muito importante, o artigo 5º, inciso 62 da Constituição, diz lá: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Não pode, gente, cai isso em prova direto. Policial militar prendeu e levou para a delegacia, não quiseram contar para ninguém no fim de apurar melhor os fatos. Pode? Não, a prisão tem que ser imediatamente pública. Tem que ser comunicado ao juiz e à família. E aí nós temos aqui, ó, os artigos 304 do Código de Processo Penal, que diz que o preso, quando for apresentado à autoridade competente, ouvirá esta, que aqui é o delegado de polícia, né? Ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, então a Polícia Militar levou o preso à delegacia, o delegado lá vai ouvir, na prática não é o delegado, não erre na prova, mas na prova tem que botar que é o delegado. Porque às vezes na prática a gente faz uma conduta no dia a dia e acha que é o certo. Na prova é o delegado que escuta o preso. Vai dar um recibo pro policial militar, que fiquei com o preso aqui, para depois dizer que o policial militar soltou esse preso na rua. É recibo mesmo que dá, um papelzinho. E vai embora. Em seguida vai ouvir as testemunhas que o acompanharam e vai interrogar esse acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas. Resultando das respostas fundadas à suspeita contra o conduzido, a autoridade vai mandar recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. A falta de testemunhas da infração não impedirá o autor da prisão em flagrante, mas, neste caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. O que eu estou dizendo aqui que vocês têm que saber desse artigo e desses parágrafos? Polícia Militar prendeu a pessoa em flagrante, levou à delegacia. O delegado vai ouvir as testemunhas e vai avaliar se é caso de prisão ou não. Muitas vezes o policial militar na rua, ele atua, ele não tem que fazer esse juízo de valor. Será que isso aqui é caso de prisão, da pessoa ficar presa ou não? Lembra que eu falei que a prisão em flagrante se divide em captura e recolhimento? A captura o policial militar sempre vai fazer. Qualquer crime que o policial militar atuar, ele tem que ir para a delegacia. Sempre. E aí, na delegacia, o delegado vai ver se é caso de prisão ou não. Quando ele fala livrar-se solto, são crimes que não cabem prisão de início. Por exemplo, um crime de ameaça. A própria lei tem uma pena que não cabe prisão preventiva. Então, o próprio delegado vai soltar essa pessoa, não vai pedir autorização ao juiz para soltar. E também de prestar fiança. Se for um caso de crime afiançável, não precisamos saber quais são os crimes afiançáveis para a prova, mas o que é um crime afiançável? É aquele crime que a lei diz que se você depositar um valor na justiça, que o delegado vai estabelecer, você pode sair e vai responder solto. Se você deixar de comparecer quando for chamado, você perde esse valor. Como se isso fosse garantir que a pessoa voltasse. Isso é fiança. Nesse caso, o próprio delegado vai soltar essa pessoa e ela vai embora. E também nas hipóteses, não vamos esquecer, do juizado especial criminal, pequenas causas criminais. Lembra que falamos que a pessoa não fica presa em flagrante, ela é presa na rua, capturada, vai para a delegacia,
Lá ela não tem inquérito, ela assina o termo circunstanciado, falamos aqui, e aí ela responde solta. Não vai ser convertida essa prisão em flagrante em prisão preventiva na delegacia, tá? Pode. No termo de fiança que você assina, você é cientificado que ao final do processo, se você cumprir todas as determinações, você recebe de volta. É, é. Tem muitas fianças que ficam esquecidas, a pessoa fica com tanto medo que nunca mais quer voltar nem pegar a fiança, né? Mas em tese a fiança é dela. Se ela cumprir todos os chamamentos aí ao processo, ela vai receber de volta. Vai para o governo, para o Estado, para a conta comum do Estado. Não fica pro delegado, não, vai pro Estado lá. Já é depositado até no Banco do Brasil, na conta do Estado, esse valor, e fica lá. Hã? É, delegado. Não. Condição econômica da pessoa, natureza do crime. Por exemplo, você cometeu um crime afiançável, você tá com um carro de 500 mil na delegacia que você chegou lá, um estelionato. Tem um relógio de 10 mil, o delegado vai falar, a fiança sua é de 200 mil, 300 mil, entendeu? Agora, se é uma pessoa mais humilde, tudo 300 reais, R$ 1.000. Agora, se o delegado arbitrar uma fiança e essa fiança a pessoa não tiver como pagar, é justo que o rico saiba que tem dinheiro para pagar a fiança e o pobre não tem? Aí o juiz obrigatoriamente, se a pessoa não tiver condições, ele tem que liberar da fiança. Porque a pessoa não pode ser prejudicada porque ela é pobre, entendeu? Se é um caso que a pessoa que tem condições poderia pagar para sair, se eu não tenho condições, eu não posso ficar preso porque eu sou pobre. E aí o juiz é que libera. Não, aqui não é pena ainda, aqui é só para você responder o processo em liberdade. Então o juiz fala, vou te isentar da fiança porque eu estou confiando em você. Aí o juiz que tem que avaliar se confia naquela pessoa para justificar que ela responda solta sem pagar a fiança, entendeu? Na lei seca cabe fiança nos crimes da lei seca. Eu não lembro qual é o valor exato, pode ser que seja, pode ser que seja. Gente, interessante você falar de lei seca, porque isso pode cair na prova também. Eu não ia falar aqui que não ia dar tempo. Balu que chegou a falar da lei CTB? Não, vamos só falar do crime de ingerir bebida antes de dirigir, então, rapidinho. Gente, para a lei, para o CTB, Código de Trânsito Brasileiro hoje, se eu me recuso a fazer o teste do bafômetro, o que acontece? Se eu me recuso a fazer o teste do bafômetro, administrativamente, que é a função do Detran, tem as consequências que não vão cair na prova de vocês, né? Que seria perder a carteira, ter que fazer curso e tudo isso. Mas criminalmente, só o fato de eu fazer o bafômetro acontece alguma coisa? Não. Porque o Estado tem que provar que eu estava alcoolizado, né? Se eu fiz o bafômetro e deu positivo, acabou, porque está provado que eu estava alcoolizado. Agora, se eu não fiz, eu vou ser conduzido para a delegacia? Vou. Vai ser registrada essa ocorrência em delegacia. Podem me mandar para o IML, para o médico me examinar, mas podem me obrigar a fazer o bafômetro? Não podem. Se você caiu no chão, e vai filmar e vai mostrar isso para o juiz. Sim. Mas tem muita gente, vê se você concorda comigo, que toma 3 taças de vinho e dirige super bem e sai andando do carro. Se fizer o bafômetro, vai dar positivo. Vai. Então. Mas o que eu quero que vocês entendam, se eu fizer o bafômetro e deu positivo, a tolerância de álcool na Lei Maria da Penha é muito pequena, praticamente nada. Acho que é 0,06 agora, né? Então, se fez o bafômetro e deu positivo, eu já tenho a materialidade do crime, que é dirigir sob o efeito de substância alcoólica, né? Agora, se eu não fiz o teste, eu posso ser punido só pelo não ter feito o teste penalmente? Não. Tem que ter outros elementos de prova que convençam o juiz de que eu estava. E aí não errem na prova. Você pode pensar assim, só tem como me condenar se tiver o teste. Não. Se eu tiver elementos, uma filmagem, um depoimento do policial falando que eu estava com bafo de álcool, que eu estava dirigindo em zigue-zague, isso tudo pode ser considerado, mas não é o fato de não ter feito o teste do bafômetro por si só que vai autorizar o Estado a me condenar. Tá? Ok? Cuidado com isso, que também é uma questãozinha cara. São duas medidas, a administrativa e a penal. A administrativa está na lei. Se eu não fizer o bafômetro, eu vou levar a multa na hora, vou ter minha carteira recolhida. Aí a pessoa fala, melhor fazer para não arriscar. E eu arrisco tudo de vez e ferro tudo de vez, porque eu fiz o bafômetro, entendeu? Exatamente. Então, se você não bebeu, você faz o bafômetro, né? Tranquilamente. Agora, se
O que eu quero que vocês saibam é, o fato de eu não ter feito o bafômetro não pode gerar uma presunção de que eu sou responsável. Tem que ter outros elementos que comprovem que eu estava alcoolizado naquele momento ali. E aí eu vou ser conduzido para a delegacia, porque eu me recusei lá? Sim, mas eu posso ficar preso em flagrante sem nenhuma outra situação que me gere a aparência de estar alcoolizado? Não. O próprio delegado vai me liberar, vai me soltar e tudo mais. Tá? E aí depois eu até posso discutir a legalidade da medida administrativa de tirar minha carteira, mas isso não cai na prova de processo penal, não vamos debater agora, porque eu quero que vocês saibam só a questão do bafômetro. Então, posso me recusar? Posso. A recusa me prejudica? Não. A recusa não me ajuda. Porque se eu não estiver alcoolizado, isso para mim é uma ótima defesa, concordam? Deu zero ali, passei. Agora, se eu não fizer o bafômetro, o Estado tem que ter outros meios de prova para convencer de que eu pratiquei o crime de dirigir sob a influência de bebida alcoólica. Aqui. De álcool. Então, o que a lei, o Código de Trânsito Brasileiro exige é álcool. Não importa a origem, se é um bombom de licor, se é um chocolate com álcool, se é um remédio. Se eu tomo remédio, eu tenho que tomar o cuidado de saber se esse remédio tem álcool que pode influenciar no resultado do exame. E eu não vou conseguir depois provar que não foi minha culpa porque eu não olhei. Eu tenho que tomar esse cuidado. Agora, drogas, por exemplo, não pega. Eu posso ter cheirado cocaína, estar doidão, o bafômetro deu negativo, eu não vou responder por nada. Entendeu? Não, então, salvo engano, o CTB fala em álcool, no artigo 306 lá, 306, salvo engano. É, só que o bafômetro só pega o álcool. Isso. Eu não tô com o código de trânsito, alguém tem o 306 do CTB? Não. Agora eu posso estar equivocado aqui, mas eu acho que 306 fala só em álcool, não sei se fala outras substâncias psicoativas. Depois vocês consultem o artigo 306. Até coloco no grupinho do WhatsApp amanhã para vocês essa dúvida. Agora fiquei na dúvida aqui, mas tenho quase certeza que é só álcool. Mas eu vou olhar direitinho. Não sei se tem algum outro tipo penal que fala de outras substâncias. Tá? Tá expresso em 306. É só questão de memória agora. Me deu um lapso aqui na cabeça para lembrar desse caso. E aí vamos seguir. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicados por pessoa presa. O que tem a ver isso com... Gente, por que o delegado tem que tomar esse cuidado? E tem que tomar, e isso cai em prova. E as pessoas erram porque falam, não tem nada a ver no inquérito, no auto de prisão em flagrante, o delegado tem que perguntar se a pessoa tem filhos, a idade, se tem deficiência e com quem eles estão. Tem que ter essa pergunta. Isso foi incluído na lei em 2016. Por quê? Porque nessa época começou a ter muita mulher presa, na década de 2010 para frente. Antigamente só tinha homem preso, era raro. E hoje em dia a gente tem muita mulher que é presa. E muitas vezes as crianças ficam desamparadas. Então o juiz é obrigado a saber se essa prisão gerou alguma situação de risco, a fim de proteger crianças que possam estar prejudicadas. Então tem que constar do auto, o senhor tem filhos, a senhora tem filhos, quais idades? Tem alguma deficiência, com quem eles estão? Isso tem que constar. É obrigatório, não é uma opção do delegado de polícia fazer isso. Na pandemia, até o Supremo teve um habeas corpus coletivo famoso, e foi um dos primeiros casos de habeas corpus coletivo no Brasil, que foi o direito de prisão domiciliar na pandemia para todas as mulheres que tivessem filhos crianças. Ou seja, o Supremo decidiu isso porque na pandemia foi aquela situação de desamparar muitas pessoas. Na pandemia houve, não sei se vocês sabem, um aumento muito grande na prática do crime de tráfico de drogas no Brasil inteiro, que muita gente perdeu o emprego e começou a traficar. Na pandemia, muita gente, é uma conta estranha e engraçada da gente fazer. Na pandemia foi quando eu comecei a ver traficantes, entre aspas, honestos. Antes eu não conhecia. Pessoas que você pega a carteira de trabalho e trabalharam a vida toda, nunca tiveram uma passagem por um crime que foi, do nada começaram a traficar. Muita gente. E aí você pensa, realmente, essa pessoa é bandida ou foi para comer? Eu sei que não justifica nunca praticar um crime para comer, mas com 2 filhos em casa, desempregada, será que eu não ia traficar também? Entendeu? Nunca vi um caso de perdão judicial. A gente vê uma pena, como é traficante da primeira viagem, cabe a substituição da pena, a pena vai cumprir solto, 1 ano e 8 meses. Eu nunca vi perdão judicial em tráfico. Tem um caso famoso, né, do Meu Nome Não É Johnny, aquele filme, que é a história real, que ela não deu um perdão, mas ela tratou ele como doente. Né, um dos maiores traficantes que houve na época. O filme é até muito bom, se vocês quiserem ver depois.
É muito bom. E começou a ter esse traficante, a gente brinca, né, entre aspas, de traficante honesto, porque normalmente o traficante é aquela pessoa que começa como usuário, não estuda, nunca tem uma nota. Esses não tinham carteira, e pessoas mais velhas, de 30, 40 anos, começando no tráfico, muita gente, é assustador, gente. E muitas mulheres, muitas mulheres. Hoje eu devo tentar o cara umas 15 mulheres presas, mães de família, com filho, que sempre trabalharam, nunca tinha tido isso antes. Você vai ver lá, trabalhava bonitinho na confecção, na padaria, autônoma, frequentava igreja, da noite pro dia virou traficante, e eu entendo que foi por conta da necessidade que a pandemia trouxe, entendeu? Porque na pandemia, por exemplo, alguns empregos acabaram. Diarista acabou. Eu conheço um monte que mandou diarista embora. E tinha gente que vivia diarista com uma renda de 3, 4 mil reais por mês, fazendo faxina de segunda a sábado. Da noite pro dia você fica sem dinheiro, imagina. Obras pararam, muitos pedreiros ficaram sem emprego. Motorista de Uber, de táxi, na pandemia não dirigia. A pandemia, e aí aumentou muito violência doméstica e tráfico de drogas, aumentou muito, é surreal, muito. E aí veio isso, a gente começou a ter muitas crianças desamparadas, o juiz prendia a mãe, prendia o pai, daqui a pouco chegava no Fala a Notícia, tem 3 crianças abandonadas na casa tal, 2 lá, não sei o que, e aí, como é que a gente faz? E aí começou a ter que ser tomado esse cuidado para saber a situação dessas crianças. Aí vem o artigo 306, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Gente, então a prisão tem que ser comunicada ao juiz, ao Ministério Público, que é o promotor de justiça, e à família do preso. Se ele não tiver família, não quiser que a família saiba, ele pode indicar uma outra pessoa. O delegado tem que perguntar e dar um jeito dessa pessoa saber. A Constituição exige isso. Se descumprir isso, essa prisão se torna ilegal, essa pessoa vai ser solta. Ninguém pode ficar preso sem que as outras pessoas da família ou amigos saibam. Não pode haver preso escondido. Não tem exceção. Não tem exceção. Da publicidade aqui bem grande e da garantia de que essa prisão seja justa, para poderem fiscalizar, né? E aí diz o parágrafo 1º do artigo 306 que em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Então, esse imediatamente aqui é 24 horas. O juiz tem que ser comunicado em 24 horas, o promotor, a família e o advogado desse acusado, desse investigado. Se ele não tiver advogado e não indicar, vai para a Defensoria Pública. Ah, não quero que vá para a Defensoria Pública. Pode? Não, no Brasil você é obrigado a se defender. Não é uma escolha como em outros países. Eu posso falar, não vou me defender não, deixa a justiça funcionar. Não, aqui eu sou obrigado a ter uma defesa que pode ser com advogado ou Defensoria Pública. Só lembrando aqui, gente, no caso de direito criminal, Defensoria Pública não atende só pobre, tá? Rico também. Tanto que aqui a questão pode induzir vocês a erro. A pessoa tem dinheiro, mas não quis indicar advogado. E vai para a Defensoria Pública, você pode achar que está esquisito, né? Mas vai. A única diferença é que a Defensoria Pública cobra depois um valor dessa pessoa para o governo, vai para o Estado. Então, no Brasil é tão séria essa defesa da pessoa que a Defensoria Pública atende até quem tem condições de pagar advogado no direito criminal. Porque todo mundo é obrigado a ter uma defesa. Se eu não tenho um advogado porque não quis indicar, eu vou ser defendido pela Defensoria Pública. Ok? Artigo 5º, inciso 63 da Constituição. O preso será informado de seus direitos, já falamos disso aqui, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então, não tem como o delegado ficar forçando a barra para o preso falar. O senhor tem direito de ficar em silêncio. Se o senhor quer falar, não pode falar, é melhor você falar, isso vai ser melhor para você. Nem isso pode falar. Isso, se falar, está errado. É só dizer, o senhor tem o direito de ficar em silêncio, tudo que o senhor disser pode ser usado contra o senhor. Se o senhor quer falar, não pode falar, é melhor você falar, se você não falar, você vai se ferrar, vai se dar mal. Não pode, tá? Tem que falar o contrário. Inciso 64 do artigo 5º, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou pelo seu interrogatório policial. Gente, o preso tem direito de saber o nome do policial que está prendendo ele, do policial civil que está ouvindo e da autoridade. Já teve questão em prova dizendo assim, que o preso falou assim, eu quero saber seu nome, não vou te falar. Tá errado. Tem que falar o nome. Tá? Na hora da prova não erre. Na prática você não vai falar, você não quer ser perseguido, mas na prova responda que tem que se identificar adequadamente. Não é nome de guerra não, é um nome completo, tem que dar. Prendeu alguém, perguntou o seu nome, ela tem direito de saber, tá? Na hora da prova respondam isso.
Aí, não pode, é obrigado a falar. Eu não vi, não. Toda audiência que eu faço, eu sou obrigado a me apresentar para quem eu estou julgando. Meu nome é Rodrigo Rocha, porque eles têm direito de saber quem está investigando, quem está denunciando e quem está julgando. Eles têm o direito de saber, né? Agora, no Rio, isso foi criado por uma lei, salvo engano, de 2021 ou 2020, a lei, que é a lei do crime organizado. Ela estabeleceu que a justiça pode montar órgãos colegiados de juízes para julgar determinados casos muito graves, de milícia, de crime organizado. E aí são 3 juízes juntos que julgam o caso, mas os 3 assinam mais um que julga. Então ele nunca sabe quem foi o juiz que julgou o caso dele. Se ele quiser matar, vai ter que matar 3 juízes, entendeu? Perseguir 3. Então dificulta um pouco, né? Então criaram essa situação para tentar proteger um pouco essa figura desse juiz que trabalha com esses casos. Mas isso é novo. Antigamente o juiz tinha que se identificar, não tinha como se esconder e acabou. Já passei por uma. Fiquei 5 anos escoltado, 24 horas por dia. Desistir não adianta, não. Pra mim, eu sozinho vai adiantar o quê, entendeu? Entendeu? Desistir. Um policial que tá treinando o tempo todo, que tá ali, mas eu não. Eu fui sequestrado uma vez por causa de um caso, fiquei 5 anos escoltado. 4 anos, 24 horas por dia, um caso de política. Foi um caso bem. Mas já no começo foi brabo. E a escolta, eu dava aula de CPM com um policial do meu lado, na porta vinham 2 aqui. Onde ia carro blindado, 24 horas por dia. Foi bem ruim. Tudo custo do Estado. Porque não foi minha culpa, né? Para eu poder trabalhar, né? Horrível. Eu fiquei 2 anos falando com 2 carros e 4 policiais onde eu ia. 2 anos. Não, você não acaba a sua vida. Não, eu fiquei meses sem fazer nada, só trabalhando e ficando em casa. Eu trabalho em Talcara, né? Mas esse caso foi de uma outra cidade, Conceição do Macabu, que eu fui prestar um auxílio lá que eu nem precisaria ter prestado. Um caso que foi erros da vida, né? Que eu não cometeria mais. Se o caso é meu, esse caso eu fiz para ajudar, então, né? Foi brabo. Foi tenso. Mas aí no começo foi mais difícil, porque eram 2 carros, 4, depois reduziu para um carro só e 2 policiais, aí fica mais tranquilo. Mas onde você param 2 carros, já todo mundo já olha. Aí você acaba não fazendo nada, porque você fica constrangido, né? Eu fui sequestrado, na Estácio de Sá, na faculdade. Dava lá na saída, me pegaram no estacionamento e me levaram embora. É. E a arma não teria me ajudado em nada naquela situação, nada, entendeu? Talvez eu tivesse me prejudicado muito, entendeu? Isso. Exatamente, né? E eu já fiz curso no BOP, no COR e tudo isso, mas para aprender. Quando você é policial é muito diferente, porque você está atento o tempo todo. Você é policial, você vive com isso. Quando você não vive com isso na rua, você não anda na rua, você não tem condições sozinho de enfrentar esse grupo todo, entendeu? É complicado. O policial não, o policial lida com a arma o tempo todo na mão, né? Ele tem a frieza para usar aquilo ali, calcular. Entendeu? Meu irmão é policial militar e aqui ele trabalha no Rio, mas aqui em Friburgo ele não vai na esquina sem a arma dele, ele se sente pelado sem arma, entendeu? Se sente, não tem como andar sem. É impossível um policial militar não andar armado, né? Porque faz parte da sua roupa, né? Se acostuma. Eu julguei alguns recentemente, porque a gente é obrigado a julgar ainda, né? Depois de tanto tempo. Não, mas assim, a gente não tem prova, nunca teve prova concreta se eram quem tudo indica que seja, entendeu? Nunca conseguiram provar. Tem que ser imparcial. Cabe ao juiz dizer se é imparcial ou não, entendeu? Não, então, mas o que acontece? No que eu julguei, eu até absolvi alguns, pra você ter ideia. Porque eu achei que não tinha prova. Eu tenho que me sentir confortável para julgar. Se eu sinto assim, já estou contaminado, eu tenho que me julgar suspeito, entendeu? Eu tenho que tentar ter. Por isso que o juiz ele não pode ser parcial nunca. A gente aprende a abstrair um pouco as coisas. Por isso que quando você vê um juiz assim, o juiz soltou vítima do estupro, acusado de estupro contra criança. Esse juiz é doido. Não é, o juiz acaba ficando muito frio, muito racional ali. Ele é técnico, tem isso, não tem. Então, por isso, se julgar suspeito é muito difícil. Numa cidade pequena, de 20 mil habitantes, estou há 15 anos lá, se eu for me julgar suspeito porque eu conheço alguém eu vou me julgar suspeito em todos os casos da cidade. Não tem jeito. A gente tem esse fator. Há pouco tempo, uns 2, 3 anos, teve um caso que um homem esquartejou a mulher dele, escondeu os pedaços do corpo pela cidade para ficar com a aposentadoria dela, e ele transmitia AIDS para as mulheres de propósito. Passou para essa mulher, depois foi ficar com a pena. Foi um caso que saiu no Dia, saiu no Globo e tudo. E foi no meu plantão que esse caso caiu. No plantão a gente tem a área toda, né? E quando chegou para mim o plantão, eu falei, a prisão tá legal. Eu tenho que soltar esse cara.
Ah, mas o promotor pediu, não solta. Eu falei, cara, não tem mais flagrante aqui, já tinha passado muito tempo, pegou em outro estado, tinha perseguição, eu soltei. Meu nome foi escorraçado, mas eu tenho que ser técnico, eu não posso não ser. Se eu for preocupado com isso, eu não posso ser juiz. O juiz não pode ter preocupação com a mídia, com o público, porque ele tem que ser igual para todo mundo. Não pode escolher como atuar em cada caso. É. Não, então, na verdade, nunca foi provado que foram eles. Eu tenho essa. Existe uma convicção, mas não tem provas, entendeu? Se houvesse provas, né? Aí não, aí eu teria interesse direto na condenação deles, entendeu? Né? E eu não tenho prova concreta, nunca teve, tanto que eu nunca acusei formalmente nenhum deles, entendeu? Mas eu fui sequestrado e fui levado para Conceição de Macabu, que é uma cidade que eu não tenho ninguém, não conheço ninguém, nunca fui, e eu só fui lá julgar esse caso. Então é bem uma coincidência da vida muito interessante, né? Hã? Eu fui deixado no meio da serra, me jogaram num despenhadeiro e eu tive que andar 1 hora e pouco no escuro até chegar. Uma pessoa de moto passou e me deu uma carona. É, não, eles cortaram meu pescoço todo aqui atrás. É, foi meio que uma tortura psicológica, né? Porque é complicado falar muito detalhe, é muita coisa, mas foi tenso, entendeu? Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, deu tudo, né? Jogaram meu carro no despenhadeiro. Foi meio que para dar um recado, né, na avaliação criminológica do caso, né? Porque eu não tinha julgado o caso ainda. E o sequestro foi na semana que o caso ia vir para eu julgar na época. Então foram muitas coincidências muito grandes, entendeu? É, mas não tem como provar. Não tem como provar. Foi tentado de toda forma, mas não tem como, entendeu? Não conseguimos. Então, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nesta audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão, converter essa prisão em flagrante preventiva, quando os requisitos do artigo 312 se revelarem inadequados ou insuficientes, as medidas cautelares diversas da prisão. Ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Vamos lá, só para a gente fechar a aula de hoje, então. Polícia Militar pegou uma pessoa em flagrante cometendo um crime e levou para a delegacia. O delegado lá tem o quê? Ele tem 24 horas para comunicar ao juiz sobre essa prisão. O delegado não converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Falamos isso. Ele pode liberar a pessoa quando não for caso de prisão. Mas se for caso de prisão, ele não pode manter preso, ele tem que apresentar ao juiz. Então, 24 horas para comunicar, e aí o juiz recebeu o comunicado, vem no papelzinho, fulano de tal se encontra preso na delegacia. O juiz tem mais 24 horas para fazer a audiência. Então é 24 e mais 24. 24 horas para comunicar ao juiz da prisão e mais 24 horas para o juiz fazer a audiência de custódia. Se não cumprir esse prazo, excesso de prazo, esse preso tem que ser solto. Tá? E aí na audiência, o que o juiz pode fazer? Ele pode relaxar essa prisão se ela for ilegal. Por exemplo, um flagrante preparado, um flagrante que não poderia ter acontecido, já não tinha mais flagrante, a prisão é ilegal, o juiz relaxa a prisão. O juiz também pode conceder uma liberdade provisória, com ou sem fiança. Lembra que eu falei que o delegado faz fiança? O juiz também pode fazer. O delegado não fez, mas o juiz fala, opa, é caso de fiança aqui. Então a prisão é legal, ele não vai relaxar. Só vai relaxar se for ilegal. Não esqueçam isso, tá? Só a prisão ilegal é relaxada. Se ela for legal, o juiz concede a liberdade provisória. Porque a prisão foi correta, mas não é caso de ficar preso. E pode ser uma liberdade com ou sem fiança. O juiz vai falar assim, ó, eu te solto, mas tem que deixar 100 mil depositado aqui, 500 reais depositado, para garantir que você vai voltar. Ou não, nem precisa de fiança. O caso aqui é simples, vou te conceder liberdade, confio que o senhor vai comparecer na audiência. E se essa pessoa não comparecer à audiência? Aí o juiz decreta a prisão de novo. Cancela essa liberdade provisória e decreta a prisão, porque a pessoa descumpriu esse acordo com a justiça, né? E no inciso 2º, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva. Só juiz converte prisão em flagrante em preventiva. Então, gente, a prisão em flagrante pode durar quanto tempo? 48 horas é o máximo. 24 horas para comunicar ao juiz, mais 24 horas para ele fazer a custódia. Esse é o prazo máximo de prisão em flagrante que a gente pode ter. A partir dali, ele só vai ficar preso se o juiz converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Aí acabou a prisão em flagrante, nasceu uma nova prisão que não tem prazo. Prisão preventiva, que é uma prisão cautelar preventiva. Agora, se o juiz entender que é caso de prisão,
mas que não precisa prender, porque a gente não tem vaga para todo mundo na cadeia, né? Não tem como botar todo mundo preso. Então, se até seria para ser preso, mas eu vou te dar uma outra medida que é quase uma prisão, mas não é prisão. Vou te dar uma prisão domiciliar, vou te dar o uso da tornozeleira eletrônica, você não pode sair da cidade, não pode sair do bairro. Aqui que entram essas outras medidas cautelares diversas da prisão. Então, medidas cautelares diversas da prisão, quando que elas cabem? Quando, em tese, o juiz poderia converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, mas o juiz não acha necessário manter essa pessoa presa. O juiz entende que pode manter medidas diferentes que justifiquem soltar. Por exemplo, tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, a pessoa não pode sair da casa. Comparecimento mensal no fórum, ou bimestral, ó, eu te solto, mas todo mês tem que vir no fórum dia 1º. Se não vier, eu mando te prender novamente. Então, é um comparecimento mensal para mostrar que você não fugiu, ou bimestral, né? O juiz pode determinar essas medidas diversas da prisão aí, para não haver necessidade de prender essa pessoa. Só fechamos aí hoje, tá bem? E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?